Olá! Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o tema da perversão, discutindo ele em algumas escolas psicanalíticas e quais as consequências desta discussão hoje. É no instante. O tema da perversão ele entra dentro da psicanálise no artigo do Freud, Os Três Ensaios da Sexualidade. Neste texto, o Freud vai propor que existe uma regra, uma norma e um objetivo para a sexualidade humana, que é a reprodução. Então, portanto, para Freud, a norma da sexualidade é o encontro do pênis com uma vagina. E a partir desta norma, o Freud ele deduz o tema da perversão, ou seja, é o exercício da sexualidade que não visa o encontro do pênis com a vagina, ou seja, não visa a reprodução. Então, por exemplo, todo e qualquer LGBT é considerado dentro do espectro freudiano um perverso. Isso tem uma série de consequências clínicas e políticas que nós vamos discutir um pouco mais para o final deste vídeo. E como é que funciona basicamente agora essa questão desviante da sexualidade no que tange a perversão? Porque Freud também lhe diz que na sexualidade infantil toda criança ela é perversa, ela é polimorfa e ela é egoísta. Isso implica que a criança ela obtém o seu prazer de diversas formas e obviamente ela não pode obter o seu prazer do encontro do pênis com uma vagina porque o seu corpo não está preparado para isso. Então Freud vai dizer o seguinte: olha, quando a gente chega na sexualidade adulta, tudo isso, toda essa sexualidade infantil precisa estar reprimida, precisa estar recalcada para que o objetivo da sexualidade seja atingido. Portanto, o perverso é aquele que falha nesta repressão, neste recalque em atingir a exclusividade desta sexualidade. As preliminares para Freud é algo que deve levar o sujeito até o encontro do pênis com a vagina. Então, é bem fechadinho o sistema freudiano e com um objetivo muito bem definido. O que a gente percebe quando a gente vê esse esquema freudiano é que, de um lado, ele entende a sexualidade humana como naturalmente perversa. No primeiro dos três ensaios, ele vai fazer uma discussão acerca da inversão, ou seja, acerca da homossexualidade, no sentido de dali derivar que o sujeito, todo o indivíduo, ele é perverso. Mas, ao mesmo tempo, ele põe esta regra, né? Ele coloca esse objetivo reprodutivo. Então, se de um lado ele abre uma certa perspectiva, no outro ele fecha essa perspectiva e coloca como perverso aquele que não atinge o sexo para a reprodução. Então, esta é a visão freudiana sobre a perversão. Dentro da escola inglesa existem outros pontos de vista sobre a perversão. A partir, por exemplo, do estudo do Winnicott sobre o uso do objeto, a gente pode dizer que uma forma de amar é uma forma de amar impiedosa, onde o sujeito ele não tem nenhum tipo de preocupação do dano que ele vai causar a um objeto do qual ele extrai essa satisfação. Daí para se deduzir que na perversão a pessoa trata uma outra pessoa como se fosse um objeto. E por este objeto ela não tem a menor consideração do dano que ela vai causar para ter prazer. Então já passa a ser agora uma outra visão sobre a perversão. Então, e agora não se trata mais só de uma questão sexual. Se no trabalho eu trato um outro colega como se fosse objeto, se na minha faculdade eu trato um professor como se fosse objeto, etc, etc, eu estou fazendo ali e reproduzindo ali uma relação perversa. Então, passa a ter uma outra conotação que não a sexual dada por Freud.
Se a gente ainda olhar este elemento do usar o outro como objeto e não ter por ele nenhuma consideração do dano que eu vá causar em relação a este objeto, a gente percebe que, usando agora um vocabulário freudiano, tem a ausência do superego, ou seja, a ausência da culpa. E se a gente olhar do ponto de vista kleiniano, existe a ausência da posição depressiva, né? Então, toda essa questão de preocupação com o outro está ausente. Esse tipo de relação que se estabelece na perversão lembra aquilo que alguns estudiosos colocam como psicopatia. O que também tem um outro ponto de vista em relação à perversão é a questão do limite. O sujeito ele não consegue colocar um limite na sua obtenção do prazer. Então, por exemplo, ele machuca o outro para obter prazer. Mas essa noção do limite, ela também vai para as adições, onde o sujeito ele não consegue parar de buscar este prazer incessantemente. Então, a gente tem aí um outro ponto de vista em relação à perversão. Então, a gente tem o sexual, a gente tem o uso do sujeito como um objeto, a gente tem a ausência da culpa e da preocupação pelo outro, a gente tem a ausência do limite. Então, são várias formas de se trabalhar a questão da perversão dentro da psicanálise. Alguns autores vão fazer o samba do crioulo louco e vão juntar todos esses conceitos sem o menor respeito pelas suas bases. E esses autores vão dizer o seguinte: ora, se o sujeito perverso, se o perverso é aquele que a sua sexualidade não está voltada para a reprodução, como todo o público, por exemplo, LGBT, mas não somente eles, relações sadomasoquistas, etc, etc. Logo, como eles também são perversos, eles também não têm consideração pelo limite, eles também tratam os outros como se fosse um objeto e junta tudo num bolo só. Então é muito complicado esse tema da perversão quando você não tem um respeito pelas bases de cada autor. Este tema da perversão em Freud, eu particularmente acho que ele é muito maltratado quando se põe regras e normas e objetivos em relação à sexualidade. Se de um lado ele cria uma libertação no tema sexualidade, do outro ele devolve toda a moralidade quando ele impõe uma norma. Ele diz que o sujeito que não está dentro dessa normalidade, portanto, ele é um perverso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Obrigado!